dia 13 de maio de 2021, 21º programa do Conexão Armênia, Pari Irigun. Mês este que marca muitas vitórias para o povo da Armênia, diretamente dos pés de Mahir Hayastan, essa grande estátua de uma mulher altiva, a mãe armênia, Mahir Hayastan. Esta mulher marca o mês do Dia das Mães no Brasil. Ela é também a mãe que, com seus olhos, no alto de uma colina, visualiza a capital Yerevan. Com a sua espada aqui na cintura, ela marca a proteção que ela dá para a cidade, vigiando nossas fronteiras. Nada mais bonito para a gente fazer uma homenagem para as mães. Então, para começar o nosso programa, vamos tocar uma música muito bonita que chama Imanush Mairik, do Armenian Public Radio. Significa minha doce mãezinha.
que eu não daria para ser embalada pela voz da minha mãe? Tenho certeza que todos vocês, quem tem mãe viva, quem não tem, espero que tenham passado uma data muito prazerosa. Tenho certeza que para vocês é uma das datas mais importantes do seio familiar. Na Armênia, o mês de maio é o mês da vitória e nós nunca podemos esquecer que todas as vitórias que nós tivemos, nós devemos às mães desta pátria, porque afinal de contas foram elas que educaram e criaram os seus filhos com este amor para que eles possam lutar por os seus ideais. Dia 13 de maio é também o dia da libertação dos escravos. Então, graças a Deus que hoje, supostamente, não existe mais escravidão de uma forma oficial, e nada mais importante para nós lembrar nesse dia que os armênios no mundo todo estão solicitando a libertação dos prisioneiros de guerra. Então, direito à liberdade deve ser de todos. Em agosto do ano passado, de 2020, a República de Artsakh foi atacada pelo Azerbaijão, financiada pela Turquia. No dia 10 de novembro foi assinado um tratado de cessar-fogo que, de acordo com as leis da Convenção de Genebra, todos os prisioneiros de guerra deveriam ser devolvidos e ali deveria haver paz. Infelizmente, o oponente não respeitou as leis internacionais bélicas e ele seguiu sequestrando prisioneiros, tanto civis como soldados. Hoje possuímos um número desconhecido, muito provavelmente mais do que 300 ainda sob a guarda do Azerbaijão. Muitos desses jovens estão sendo torturados, mortos, têm órgãos mutilados e estão sendo expostos nas redes sociais. Então, a diáspora armênia no mundo todo se movimenta e se manifesta, solicitando, exigindo que os órgãos internacionais façam uma pressão para que esses prisioneiros sejam devolvidos às suas casas. No mês de abril, já houveram 2 manifestações. No final de maio, haverá outra. São Paulo também vai participar. Rio de Janeiro também. Então, como você pode ajudar? Para você aderir à campanha do Conexão Armênia, basta tirar uma foto com uma folha de sulfite, assim, sem sorrisos, por favor, porque na verdade é uma demanda, nós estamos exigindo. Tire uma foto, assim, que o Conexão Armênia vai colocar esses tipos de dizeres, com esses letreiros, e vai fazer um trabalho especial. Depois a gente compartilha com você. Então, para participar dessa campanha, mande a sua foto até sexta-feira. Faça a sua parte, se mobilize, porque ficar em casa sentado, vendo as coisas acontecer, não vai nos trazer nada. Na verdade, imagine se você fosse uma mãe que tivesse mandado seu filho para uma guerra que você não pediu para começar e ele nem mesmo voltou. E desde outubro você não tem notícias dele. Todos eles são nossos irmãos e todos nós temos que nos mobilizar. Mas quem será que é nosso entrevistado de hoje? Semana passada eu dei um spoiler, se você assistiu o programa você já deve saber. Paulo Pandiardian, um membro da nossa comunidade que escreveu um livro sobre Global Business Group e ele tem ideias muito empreendedoras. Denis, o que ele conta para você durante essa entrevista? O lançamento do livro foi essa semana e nós vamos fazer um sorteio. Olá, boa noite, Vatinê, obrigado. Hoje nós estamos aqui, vamos trazer para vocês uma pessoa, um amigo, um colega jogador de tênis. Vou trazer para vocês o meu amigo aqui, Paulo Pandiardian. Paulo, muito bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês na Conexão Armênia. O privilégio é nosso ter você aqui, ainda mais nesse momento aí que o que a gente vai falar, o lançamento do seu livro é um tema interessante para o momento e talvez até durante um bom tempo ele vai estar em evidência aí. Apresentar o Paulo. Paulo Pandiardian é jornalista, é diretor-geral da Pan Brasil Comunicação Empresarial, trabalha com comunicação corporativa, gerenciamento de crise, mestria de cerimônia, organização de eventos, relações públicas, institucionais e governamentais. Chefiou o gabinete da subprefeitura da Vila Mariana, foi head de relações institucionais e governamentais do Senai e foi também diretor de relações institucionais e comunicação corporativa da USHOP,
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, entre outras diversas passagens. Ele está aqui hoje para falar sobre o livro GBG, Global Business Group, o qual ele foi coordenador editorial e coautor do livro. Paulo, livros aqui é algo que está começando, é um lançamento de livros, ainda mais nessa pandemia, ela cresceu bastante. O tema do seu livro, qual que é o tema, o foco dele, e ele foi bolado pré ou durante a pandemia? Vamos lá. Antes de falar do livro, me permita mais uma vez dizer aqui do privilégio que é estar dando essa entrevista ao Conexão Armênia e contar uma coisa que talvez você não saiba. Num passado pregresso, aí, em outras eras, no século passado, eu diria até no milênio passado, tem um outro grupo que eu gostaria de fazer até uma referência aqui. Eu, Yervan Tamjan, Ana Maria Chakmakian e Tadeusz Kassabian tentamos fazer um programa armênio ainda na TV aberta. Só que TV aberta, né, os valores são muito diferentes do que nós temos à disponibilidade hoje. Então, naquela época nós não conseguimos, mas é importante fazer a referência de quem já tentou e falar da alegria de quem conseguiu, né? É uma alegria muito grande, sempre foi um sonho ter um programa com essa dimensão, além dos outros veículos armênios que nós temos, né? Mas já entrando então no tema do livro, na verdade o GBG, que você disse muito bem, o Global Business Group, é um grupo que eu faço parte há algum tempo, né? E ele é um grupo muito democrático, muito aberto, que recebe profissionais de diversas áreas. E há algum tempo ele se especializou, ou dividiu-se em algumas áreas, especializando-se nelas, né? Então criou-se uma área de M&A. O que é M&A? Mergers and Acquisitions, né, no inglês, que seria o equivalente a fusões e aquisições em português, né? Que nada mais é do que venda e compra de empresas, né? Então, existe um grupo específico sobre isso e pela qualidade dos profissionais presentes, surgiu a ideia de fazer um livro, não só até para comemorar 5 anos desse grupo, do GBG, mas também para que fosse uma referência do M&A no Brasil, porque a gente não tem muita literatura, nem de mercado, nem acadêmica, sobre esse tema. Então, eu já conheço a editora Literari, de ter feito um outro livro, o Engage for Business, em 2019, e com eles também desenvolvi, levei a ideia para esse outro nosso grupo GBG, que abraçou com muita alegria. Mas fomos também atropelados no meio do caminho pela pandemia, né? Dentro do planejamento, o livro era para ter saído já o ano passado, né? Então, ele demorou para conseguir fechar o número de autores em função de todas as dúvidas que surgiram nesse período, e depois, agora ele está lançado, está pronto no sentido, né, físico. Eu estou aqui com vários exemplares, e eu gostaria até de fazer um oferecimento, se vocês puderem depois sortear um livro para algum dos, né, os nossos ouvintes, telespectadores, leitores, agora é tudo junto. E a gente, então, tem este livro pronto, são 11 coautores. Temos a felicidade de ter também um apresentador do livro, que é o ex-ministro do Planejamento e Orçamento, Antônio Candir, que também, para nossa alegria, é de origem armênia, né? O prefácio é feito pelo Mauro Oliveira Freitas, que é o presidente do grupo, e óbvio, o livro como um todo, o subtítulo dele é Histórico, Cases de Sucesso, Desafios e Oportunidades de M&A no Brasil. Mas cada autor mostra o M&A sobre um aspecto diferenciado. E nós temos autores que estão nos Estados Unidos, vários autores que são de outros estados e alguns poucos autores que são de São Paulo. Então, realmente é um livro aí multicultural, né? E até multinacional por conta desses autores que estão fora do Brasil. Então, a essência dele, para começar o nosso papo, é essa. Ah, legal. Você já me inverteu todas as perguntas que eu tinha aqui, então vamos lá. Como foi juntar todos esses autores que tiveram a sua participação aí no livro? Porque não só a pandemia, mas o modo como cada um interpreta é muito diferente um do outro, os conceitos cada um interpreta de um jeito diferente. Vamos dizer, o tema de cada um com certeza será diferente, né? Mas eu tive um duplo papel nesse livro. Eu tenho um capítulo nele, onde eu também falo dos desafios do M&A no Brasil, mas tive o prazer de ser o coordenador editorial. Ou seja, então eu era a primeira pessoa a receber o capítulo de cada um dos coautores, né? E poder conversar com essa pessoa justamente para ter um fio condutor ao longo de todo o livro,
e ter mais ou menos essa unicidade que você está citando, né? Para não ficar muito diferente o estilo de escrita de cada um. Então, ou seja, quem lê os diversos capítulos vai estar lendo as características de cada um dos coautores, mas não vai sentir uma diferença muito grande de abordagem, né? Porque o guarda-chuva central do livro é o M&A, e às vezes alguém vai contar lá um determinado case de sucesso, né? Alguma experiência internacional. Eu falo particularmente de uma experiência que eu tive com o dono de uma rede de lojas aqui no Brasil, que a gente estava tentando fazer justamente o M&A. Então, ele é bastante interessante. As pessoas... Eu brinco que eu só costumo trabalhar com gente que é melhor do que eu. Então, todo mundo que tá nesse livro é de altíssimo nível. E o que a gente espera é que ele seja realmente um livro de consulta, né? Um livro de referência para o M&A no Brasil, que, como eu disse agora há pouco, tem muito pouca literatura, né? Então, a gente está trazendo esse livro para dar um pouco mais de dinamismo e academicismo para o M&A. Esse conceito que você está falando, jogando para português, fusões e aquisições, assim, um resumo, o que seria? Só para quem está assistindo entender o que é. Claro, tem várias modalidades, mas se você pensar em fusão e aquisição, nada mais é do que compra e venda de empresas, né? Então, você tem sempre um elo que a gente, como profissional de M&A também, que eu também sou, fazemos, onde você junta, né, alguém que tem vontade de comprar um ativo com alguém que tem a vontade de vender aquele ativo. E você faz todo um trabalho de aproximação, de avaliação, de validação das informações, né? E, obviamente, depois criando um ambiente positivo para que comprador e vendedor façam a negociação final e fechem aí um determinado acordo. Tudo isso é sempre com muito sigilo, né? Normalmente, o que você vê na imprensa, que sai no jornal, sai no Valor Econômico, são as ações já terminadas, né? Já realizadas. Mas você não sabe, por trás daquilo, quanto tempo aquela negociação levou para dar certo. Às vezes é coisa de meses, às vezes é coisa de anos, né? No sentido, não de morosidade, mas no sentido mesmo de tempo de assinar toda a documentação, de avaliar toda a documentação, de fazer auditorias dentro da empresa, né? Para que se sacramente lá no final tudo aquilo que foi conversado no início. Mas existem muitas modalidades de venda e compra. O empresário ele pode vender 100% da sua empresa e depois ficar um determinado número de anos assessorando o comprador, porque, afinal de contas, sempre o dono da empresa é o DNA da empresa, ou ele pode vender apenas parte da empresa e continuar na mesma posição de CEO que ele tem. Vamos dizer que ele tem planos estratégicos para a empresa nos próximos anos, mas ele não tem capital para colocar aqueles planos em voga. Então, ele traz um parceiro estratégico financeiro que compra parte da empresa dele e aí aquele dinheiro que está entrando na empresa é usado para a empresa se diversificar, crescer, comprar outras empresas, né? Então, existem várias modalidades. Ele pode continuar sócio ou pode vender tudo, ficar um tempo e ir embora. A Netshoes acabou fazendo isso, né? Quando foi adquirida. E recente, coincidência ou não, eu fiquei sabendo que o Big, por exemplo, o Carrefour está comprando a rede Big. Exatamente. Essa é a notícia da vez aí. Foi a mais recente da vez. E a gente diz em muitas partes do livro, como é uma área que nos surpreende a cada dia, né? Você pode dizer, poxa, estamos enfrentando todas essas questões da pandemia, todas as dificuldades econômicas e fiscais que o Brasil está passando, apesar de que eu sempre vejo as coisas pelo lado positivo e sempre procuro ser otimista, mas nesta área de M&A estão aparecendo, por conta disso, muitas oportunidades de negociação e de aquisição. Justamente porque aquelas empresas que acabam entrando em dificuldade, né, se elas não conseguirem resolver a dificuldade dentro do seu próprio negócio, uma das possibilidades de resolver aquela questão é trazer um sócio estratégico, né? Ou, em último caso, se não tiver realmente bem, é vender a empresa. Então, essa área vai nos surpreender, não só já surpreendeu ainda no ano passado, como já está mostrando aí a que veio este ano, e ainda vamos ter várias novidades ao longo deste ano, que ainda é um ano, né, preocupante e mais de pensamento futuro de retomada dos negócios. Com certeza. Tem que ser. Tem que ter uma expectativa positiva, porque senão a gente não consegue andar para frente, né? É verdade. Paulo,
Você tem outras obras publicadas, outros materiais, não nesse mesmo tema, é claro, mas você tem outras, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais? Sim, em 2018, com essa mesma editora literária, eu também lancei um livro, também num grupo de autores, chamado Engage for Business, que era um outro grupo que eu ainda faço parte, mas mudou de nome, agora chama Hub One, presente no LinkedIn. Mas ele era já um grupo diferente, que ele era um grupo do que nós chamamos de superconectores, né? Então, era um grupo muito ligado a redes de networking. Então, lá já foi um livro diferente, foi um número maior de coautores, foram 21 coautores, eu era um deles, e cada um contou algo da sua vida profissional onde o sucesso foi atingido justamente através da conexão, né, com as pessoas, através dessa rede de relacionamento. Eu mesmo chamo a minha rede de networking de patrimônio de relacionamento, porque é o que a gente tem de mais importante. São as pessoas, são os contatos, são os relacionamentos que a gente cria ao longo da nossa carreira. A gente tem que diferenciar muito bem quem você é e onde você está, né? E saber quem são aquelas pessoas que você vai ter contato, apoio e suporte durante toda a sua carreira profissional e, por que não, durante toda a sua vida, né? Então, isso que a gente tem mais de importante. Quando você deixa as portas abertas e, vamos dizer, um nome que é referência do mercado, você vai sempre ter essas pessoas como pontos de ligação com todos os setores do mercado. Legal. Paulo, então eu acho que deu para a gente falar bem de você, do livro. Você tem algo mais que você queria incluir antes da gente finalizar? Eu só quero dizer mais uma vez, agradecendo do prazer de estar aqui, eu que sou um adorador da armenidade, né, da cultura armênia, todos os que me conhecem, em todas as áreas de atuação, sabem que eu sou armênio, sabem o que significa o sobrenome Ian, né, conhecem os melhores restaurantes armênios por referência que a gente dá, sabem da história armênia, né? E a gente é participativo. Eu participei recentemente com a minha irmã, a Sandra, na carreata, que foi maravilhosa, né? Naquilo que se propôs a fazer. Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui, poder falar com nossos conterrâneos, compatriotas, amigos de todas, né, as etnias. E, mais uma vez, parabenizar vocês por terem conseguido fazer da vida a um programa, né, de TV, de vídeo armênio, Conexão Armênia, que eu espero que tenha muitos anos pela frente. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Paulo. É isso aí, gente. Encerramos nossa entrevista. Vartine, é com você. Boa noite. Que orgulho ter na nossa comunidade pessoas com ideias inovadoras e empreendedoras. E a gente tem que aproveitar cada dom desses que nós temos. Então, como que eu vou participar desse sorteio? Você tem duas coisas muito importantes para fazer essa semana. Mandar o seu nome para o nosso Instagram ou Facebook ou conexãoarmênia@gmail.com para que a gente faça o sorteio do livro até sexta-feira às 20 horas. E sexta-feira até às 20 horas também tem outra coisa importante. A sua foto com a folha de sulfite. Participe, não é só ganhar, a gente tem que se dar também. Nosso programa conta com o patrocínio das Esfirras Dosa, uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. iFood! O programa de hoje vai levar vocês para um bairro bem antigo de Yerevan chamado Hinor. Este bairro, ele espelha estilos arquitetônicos que são admirados pelo mundo todo. Essa plataforma urbanista viaja por Yerevan e por outros locais da Armênia, retratando esses tipos de arquitetura. Eles gentilmente cederam esse vídeo para que a gente pudesse mostrar para vocês um pouquinho do estilo antigo que existe em Yerevan. Estamos no bairro Antigo Nork. Em Yerevan, este é um dos mais preservados entre bairros históricos com uma arquitetura vernacular. Eu amo estar aqui, porque há tantas pessoas boas morando por aqui. Já encontrei 2 conhecidos em 10 minutos. Eles estão convidando para me mostrar as suas casas. É muito interessante. Por exemplo, que há um ano, a fachada dessa casa não era retocada. Aí agora, ela existe e aqui vemos até uma pedra restaurada pelo proprietário, que menciona 1883. As pessoas aqui querem preservar sua história.
Elas restauram seus lares ancestrais por conta própria, e isso é muito bom. É justamente assim que uma cidade vernacular deve se desenvolver. O Antigo Nork é um ótimo exemplo de como funciona a coerente vida urbana. Nork preservou algumas tradições antigas. Os residentes amam muito esta área. Eles amam muito as suas casas, convidam pessoas para lá com maior prazer. Eles são extremamente hospitaleiros e nos mostram os porões antigos. Em suma, este é um grande exemplo da verdadeira antiga Yerevan. Uma pessoa acaba de me dizer que também tem uma casa velha e que quer restaurá-la, mas precisa da autorização do Ministério da Cultura porque essas casas são consideradas monumentos, o que é absolutamente correto. O Estado, pelo menos, não interfere e permite que as pessoas façam o que acham que é certo. E as pessoas entendem que o que tem é valioso, que esta velha casa é realmente um bem precioso. E o valor dessa família, em geral, ela é da cidade, de toda Yerevan. O Antigo Nork tem grandes chances de ser a pérola de Yerevan. Existem pequenas casas de hóspedes aqui, provavelmente haverão pequenos restaurantes. Será um lugar muito interessante e popular, principalmente porque é realmente autêntico. Não há novos edifícios aqui. Esta é uma verdadeira cidade antiga. Aqui é um dos becos onde estou constantemente por causa de uma bela janela. Eu gosto dela. Normalmente a dona da casa olha pela janela e me cumprimenta, mas agora por algum motivo ela não está aqui. Olá, havia uma pequena capela com um Hatkar aqui nas proximidades. Com um Hatkar? Sim, uma igrejinha. É deste lado? Sim, está lá. Vá para a esquerda, depois para a direita. Obrigada. Aqui está ela. Finalmente encontramos o lugar que procurávamos. Esta é uma capela que também foi construída diante dos meus olhos. Em 2012, havia apenas um teto de ferro sob o qual o Hatkar ficava. Este Hatkar é muito memorável para os residentes de Antigo Nork, pois foi preservado de uma igreja destruída ou explodida durante o regime soviético na década de 1930. Mas os residentes de Nork resgataram este Hatkar. Sempre esteve aqui. Ainda me lembro como ficava sob o telhado de ferro. Nos últimos 5, 6 anos, os residentes provavelmente levantaram dinheiro para construir uma pequena igreja onde o mesmo Hatkar é mantido. Não apenas lojas, clubes, restaurantes, mas também igrejas podem fazer parte da vida de cada cidadão, é claro. Mesmo quando a própria igreja parece estar num espaço vazio, como uma reminiscência do passado desse lugar, eu acho que é muito importante este fato em si. Isso sugere que a cidade vernacular viva realmente existe. E este bairro, chamado Antigo Nork, também é uma manifestação disso. Queria muito ver esta casa, pois o proprietário também está fazendo uma restauração vernacular. Ele está reconstruindo esta casa da maneira como ela aparece nas fotografias antigas. Ele herdou a casa dos antepassados e vai abrir uma pequena pousada nesse local. É bem possível que não haja plástico, porque o turista que vem para cá quer viver num ambiente mais ou menos autêntico, na mesma casa velha que existia há 100 anos. Haverá um quintal verde, provavelmente um tonjatum, forno do chão. Será possível assar lavagem, fazer churrasco e relaxar no anoitecer. E se levarmos em conta que estamos a 10 minutos de carro do centro de Yerevan, na verdade é um ótimo oásis para relaxar em uma cidade quente. No verão é sempre fresco aqui. Aqui ela está. É isso. Nunca vi uma escada tão bonita em Yerevan. A frente principal fica do outro lado. Há um salão com vários utensílios antigos de cozinha, outros itens antiquados. Aqui também o proprietário mesmo está restaurando a casa. Com satisfação, encontrei minha casa favorita em Antigo Nork. E estou muito feliz por estar aqui mais uma vez e que mostrei tudo a vocês. Espero que tenham gostado do Antigo Nork. Nossa! Saí de um dos locais mais tradicionais da Armênia e caí em outro lugar. Mas não é o mesmo bairro. Estou numa outra cidade. Agora eu fui para Gyumri, a segunda maior cidade da Armênia. Uma das cidades que tinha o maior arsenal de armamentos durante a Guerra de Artsakh. Lá existe uma base russa. E a partir de agora, Conexão Armênia
todos os meses vai cobrir um estado, uma região diferente da Armênia, falando sobre turismo, dando dicas locais e lugares especiais para você conhecer. Então, eu, se fosse você, começaria um caderninho anotando cada lugar de charme que aparece em cada programa. O dia que você quiser ir para a Armênia, você já tem uma lista dos locais interessantes para você conhecer. Este mês de maio, estaremos abordando Gyumri, esta cidade histórica, que sofreu o terremoto há anos atrás e foi reconstruída, mantendo o estilo arquitetônico, e ficou esta belezinha que vocês vão ver agora. Shirak é uma das 10 províncias armênias e está localizado na região noroeste do país, fazendo fronteira com a Turquia e Geórgia ao norte. A província possui belezas naturais de tirar o fôlego, além de cidades históricas, como por exemplo a cidade de Gyumri, que vamos conhecer hoje. Gyumri é a segunda maior cidade do país, ficando atrás somente da capital, Yerevan. Possui uma grande riqueza cultural e histórica. Grande parte dos prédios públicos esbanjam da arquitetura soviética. A cidade também possui estátuas e monumentos suntuosos, além de uma cidade irmã no Brasil, chamada Osasco, em São Paulo, cujo Mahatkar no centro da cidade, feito em Gyumri, é o símbolo dessa irmandade. Apesar de ter sofrido sérias consequências no terremoto de Spitak nos anos 80, os monumentos históricos de Gyumri são símbolos de resistência e superação. Todos ainda estão de pé. E com tanta história, o que não falta são lugares para conhecer em Gyumri. A cidade está recheada de atrações turísticas, como por exemplo a Fortaleza Negra, o Distrito Histórico de Kumairi, a Vartanat Square, a Praça da Independência, e você pode fazer um passeio pelo mercado ao ar livre em Shahumyan, além de conhecer o Central Park e fotografar a Mari Hayastan. Você também pode visitar a cachoeira Tertikan, que fica na divisa de Shirak com Lori. Uma viagem de carro partindo do centro de Gyumri até a cachoeira levaria mais ou menos 1 hora. Além disso, você pode conhecer os museus da cidade, que guardam preciosos tesouros da cultura armênia. Agora, visitar Gyumri e não ir nas igrejas locais será considerado um verdadeiro pecado. Pecado este que está além da questão religiosa, pois a belíssima arquitetura de cada templo merece ser admirada como tal. Algumas igrejas sofreram com o abalo de Spitak, mas foram restauradas e permanecem de pé até os dias de hoje. Como opção gastronômica, o Gewog Gastro House é uma bela opção. A decoração do local é simplesmente maravilhosa e os pratos são extremamente saborosos e têm uma apresentação impecável. Você pode conferir também a charmosa casa de chá no centro da cidade. O local é perfeito para tomar aquele café da tarde após visitar tantos pontos turísticos. E para fechar com chave de ouro, a nossa recomendação para hospedagem é no Hotel High Aspet. Um lugar extremamente aconchegante e com decorações tradicionais armênias, além de um café da manhã pra lá de especial. Ai, quem se habilita a tomar um chá comigo naquela casa de chá? Convido vocês, vamos para a Armênia? Vamos tomar um chá delicioso da tarde, depois nos hospedar naquela pousadinha linda, no estilo medieval armênio. Bom, no próximo programa mostraremos outras particularidades da região de Syunik, que é o estado onde fica Gyumri. Mas e aí, Vartinei, a gente já homenageou as mães, a gente já cantou, a gente já fez um turismo pela Armênia, já viu os bairros antigos, aprendemos sobre arquitetura. O que a gente vai jantar hoje? A receita de hoje se chama herissé. É uma receita tradicional armênia, que na verdade tem alguns nomes diferentes dependendo da região. Alguns chamam ela de herissé, outros chamam de herissá, outros chamam de dabur, que na verdade é um nome turco, mas os armênios da parte ocidental estavam acostumados a falar assim. E também se fala madar.
tanto nome para uma comida. Por quê? O que é essa comida? É uma comida tradicional armênia, feita de trigo grosso e peito de frango. Alguns fazem com carne também desfiada. Geralmente, ela se faz quando é o aniversário do falecimento de alguém querido da família. É uma tradição e é por isso que alguns chamam ela de madar. Madar significa oferenda. Então, quando os armênios têm o costume de sempre prezar os antepassados e os mais velhos e os mais novos que se foram. Enfim, eles fazem essa homenagem. E no dia depois que se volta da missa, se faz este almoço, que é uma oferenda, na verdade, para a alma, para o espírito da pessoa querida, do ente querido. E hoje, a chefe Kelly vai mostrar pra gente um herissé, e eu fiquei até com vontade, meu Deus do céu. Bom, muitos, depois que comem, quando fazem o herissé, colocam uma manteiga derretida em cima e um pouquinho de pimenta vermelha, ou aquele coloral, que quem não gosta de pimenta, mas é só pra ficar bonito o prato, e é delicioso. Ai, que delícia, que fome! Mostra pra nós, Kelly, o seu herissé. Oi, Vartinelli. Hoje estamos de volta na cozinha da chefe Kelly. E hoje ela vai fazer... O herissé, um prato típico armênio, delicioso. Vem que eu vou ensinar vocês. Vamos invadir. E agora eu vou passar para vocês os ingredientes. Anotem aí. Uma cebola grande, 100 gramas de manteiga, 1 litro de água, 2 colheres de sal, 1 colher de coloral, 2 folhas de louro, meio quilo de trigo grosso. E esse trigo é o sem casca, tá? É o trigo importado esse. 800 gramas de capa de filé. Se você não encontrar capa de filé, pode ser músculo ou alcatra. E vou te dar a opção também de fazer o de frango. Se você for fazer o de frango, é um peito e 2 coxas. Bom, então agora vamos começar a fazer essa delícia de herissé. Primeira coisa, você vai pegar o trigo, tá? Vai lavar ele e vai colocar ele de molho de um dia pro outro, tá? Que esse daqui eu já fiz isso, ó. Eu coloquei de molho, ele incha um pouco, tá? E já facilita pro processo de cozimento. A gente não precisa deixar tanto tempo ele na panela de pressão. Outra coisa, esse trigo, ele absorve muita água. Então, no processo de cozimento, ele vai inchando, absorvendo a água e inchando. Se você não colocar de molho, vai precisar cozinhar, abrir a panela depois de 20 minutos, acrescenta mais água, fecha a panela, deixa mais 20 minutos. E se você hidratar o trigo, é só 20 minutos de cozimento, tá bom? Agora eu vou colocar aqui na panela o trigo para cozinhar, tá? Então eu coloco aqui o trigo que eu hidratei, coloco água, 1 litro de água. Agora a gente fecha. E a hora que pegar pressão, você conta 20 minutos. Olha, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. 20 minutos depois, olha o trigo. Ele já cozinhou. Ele tá dessa forma, ó. Tá? Bem inchadinho. Já pronto pra ficar, a gente misturar com a carne ou com o frango, tá bom? Agora eu vou cozinhar o frango, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, um peito com 2 coxas na panela de pressão. Vou colocar as cebolas cortadas de maneira grande, tá? Não precisa picar. Uma cebola, 2 folhinhas de louro e 1 colherzinha de sal. Ó, 1 colher de sal. A gente cobre com água. E agora a gente deixa cozinhar por meia hora, tá? Assim que pegar a pressão, você conta meia hora. A gente tá contando meia hora porque é pra ficar saindo do osso. Inclusive, pode cozinhar o frango, é isso mesmo, com o osso, tá? Porque fica muito mais saboroso esse caldo. E aí, a gente deixa o frango bem molinho, porque ele vai ser desfiado, tá bom? E agora eu vou te dar a opção de fazer com carne, tá? Essa carne, então, lembrando, é a capa de filé, essa que eu tô fazendo. Eu vou colocar ela aqui na panela.
vou colocar em cubos grandes, tá? Pode ser, não tem problema. Uma cebola grande e uma colher de sal, tá? Agora a gente cobre com água e coloca para cozinhar de meia hora, tá bom? Daqui a pouco eu vou abrir para vocês verem como é que ficou. Então aqui tá o frango que a gente cozinhou, olha, vai ficar assim, tá? O peito e as duas coxas com aquela cebola que a gente colocou lá para cozinhar, tá bom? O que nós vamos fazer? Vou tirar a folhinha de louro, tá? A gente tira, não deixa porque nós vamos usar o caldo para finalizar o prato, tá? Junto com o trigo. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar o frango, aqui ó, o peito, e vou pegar a coxa, ó, a coxa, e nós vamos desfiar, tirar toda a gordura e tirar do osso, tá? E tirando e desfiando o peito, ó, com garfo, tá? Ó. Eu prefiro fazer com a mão, porque aí eu sinto mais onde estão os nervinhos, as gordurinhas, e eu acho que isso facilita pra gente poder tirar. Vou fazer pra vocês verem. Então, ó, aqui, ó, vou desfiando na mão, tá? Assim, ó. Ó, tira a gordurinha que você achar no meio, tira o osso, cuidado com a coxa do frango, que tem aquele osso fininho no meio, tá? E vamos desfiando na mão mesmo, tá? Ó, vai tirando e vai desfiando, tá? Esse é o processo do frango. Quando tiver totalmente desfiado, eu vou mostrar pra vocês como a gente continua. Agora a segunda opção, que é a de carne. Vou desfiar também pra vocês poderem ver como que é. Ó, a gente pega uma carne, tá? Deixa a cebola e o caldo, que nós vamos usar esse caldo. Ó, pega a carne, tá? E a mesma coisa é desfiar a carne, tá? Desfiar a carne bem desfiadinha. Ou vamos com a mão, porque aí a gente consegue, tá vendo a gordura da carne? A gente tira essa gordura, ó. Nós vamos finalizar agora o prato pra vocês verem. Olha, uma colher de manteiga, tá? Eu vou fazer a versão de carne, tá? Mas é o mesmo processo que eu fizer aqui, você faz com o frango, que também a gente mostrou ele desfiado aqui, tá? Eu vou fazer a versão carne. Então, vamos colocar a carne desfiada, uma colher de manteiga, o trigo que a gente já cozinhou, eu tirei a água do trigo, tá? Eu vou colocar aqui o trigo. E vou adicionar a água que a gente cozinhou a carne, que ela está com a cebola, tá? É pra deixar a cebola, porque a gente vai amassar bem agora e ela some, tá? Não dá nem pra perceber. Vamos ligar aqui. E agora aqui, ó, é que vai começar o processo pra ele ficar bem cremoso, tá? A gente vai amassar o trigo. É um prato super nutritivo, muito tradicional lá na Armênia e que os nossos avós trouxeram aqui pro Brasil. Então, desde pequenininha, eu como esse prato e é um sucesso sempre que eu faço aqui na minha casa. Quando a gente estava na minha avó, era uma briga para comer. Quem chegava primeiro para fazer o prato, porque todo mundo queria comer o ericé. Então, é com muita alegria que eu tô dando essa receita para vocês hoje. É uma receita que tem tradição e eu lembro muito da minha avó quando eu faço esse prato. Ela sempre curtia ver a gente comendo, a gente na mesa, todo mundo. Era muito bom. Então, agora eu vou mostrar um processo que é assim, que a família inteira participa, que é o processo para finalizar e deixar ele bem cremoso. Esse é o processo, ó. Eu trouxe o socador lá da minha mãe, um socador que já tá até bem usado. A gente fez muito ericé com esse socador lá na minha mãe. E assim, ó, você vai amassando, ó. Ó. Amassa, amassa, amassa. E aí, quando você não aguentar mais amassar, você troca, entendeu? Pede pro filho, pede pro marido,
Pede pra todo mundo vir colaborar aqui. Agora, então, o Ronaldo vai amassar um pouquinho pra vocês. Vamos soltar aqui, como a Kelly falou, até eu cansar. Aí depois a gente chama a outra. Ô Kelly, esse prato que você faz no seu delivery? Faço sim. Eu tenho esse prato lá também, pra quem quiser, é só me ligar. O telefone da Kelly, onde você pede essa comida maravilhosa, tá aí embaixo da sua tela. E aqui, finalizando o prato, olha como que ficou cremoso, ó. Ó. E o cheiro? Meu Deus do céu. É um aroma, vocês não podem imaginar, delícia. Esse prato, no outono e inverno, é perfeito, né? É, ele é muito consumido na época de inverno, porque é um prato quente, assim, de substância. Muito, muito bom. Ó. Finalizamos aqui, ó. Olha como que ele fica, ó. Ó, tá? É bem cremoso, ó. Ó, tá? É esse o ponto. Agora eu vou finalizar com uma manteiguinha por cima, com um pouquinho de colorau. Vou mostrar pra vocês. A finalização desse prato é manteiga, tá? Que deixa ele muito saboroso. Então a gente vai derreter a manteiga. Aqui. Derretemos a manteiga. Aí a gente coloca uma colherinha de colorau, assim que derreter, tá? Uma colherinha de colorau, tá? Ó. Olha o cheirinho da manteiga derretida. Agora vamos colocar, vou montar o prato pra vocês verem que lindo que ele fica. Ó. Ele é. Aí a gente coloca a manteiga. E agora, como não pode deixar de faltar, pão para comer com ericé, que cai muito bem, tá? A gente vai arrumar assim, ó, um prato bem saboroso, bem bonito. E agora a gente vai provar essa delícia. Agora chegou a pior hora. A hora de experimentar essa delícia. Pior não, né? A gente brinca. É a melhor hora. Essa é a melhor parte do programa. Experimentar essa delícia. Kelly, eu quero te agradecer de novo, porque foi a pedidos que a gente está aqui de novo na sua casa. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Adorei, adorei. Você é sempre muito bem-vindo aqui na minha casa. Venha sempre que precisar. Vatinê, programa Conexão Armênia, muito legal. Adoro quando vocês vêm aqui. Pode vir sempre, viu? Agora eu vou experimentar. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado, até mais. Muito bom. Até. Beijo pra todos. Kelly, qualquer dia eu vou com o Ronaldo fazer as gravações, porque eu tô vendo que o Ronaldo tá só aproveitando. Quero ver quando você vai me convidar para ir aí comer das suas delícias. Bom, agora, todos alimentados, vamos falar de um assunto sério. As notícias, o nosso debate semanal entre o professor Onik e o Garot. Essa semana, no dia 9 de maio, nós tivemos a data da liberação de Xuxi. Eles vão contar para nós o que foi, como foi e o que isso representa agora que Xuxi não está mais baixo de nossas mãos. E tem vários assuntos polêmicos que eles vão tratar hoje à noite. Vamos ouvir. Obrigado, Vatiné. Parerego Brasil. Boa noite, professor. Boa noite, Denis. Boa noite, Garot. Boa noite a todos os amigos do Conexão Armênia. Professor, uma semana cheia de notícias. Entramos no mês de maio. O que significa mês de maio para os armênios, professor? Garot, é um mês muito importante para a nossa história. Eu acho que para nossas histórias comuns, o importante é a gente lembrar do Maíska Sanaut, né? Começar pelo 28 de maio de 1918, quando depois de 600 anos, depois de 6 séculos, a Armênia recupera a sua liberdade
na forma de uma república, acompanhando a tradição e a transformação dos Estados europeus. Então, mais que Sanaúta, a República da Armênia, a primeira república, é o ponto importante. Um segundo ponto importante, Garo, e aí é da história mundial, e os armênios tiveram forte presença nisso, é a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Né? É a vitória dos soviéticos nas batalhas mais importantes. Naquela época, nos anos 40, nós não podemos esquecer que a República da Armênia fazia parte da União Soviética. Era a Segunda República, a República Soviética da Armênia. Milhares de armênios participaram das batalhas de libertação, transformando a Armênia num país importante do ponto de vista histórico. E um terceiro dado que eu acho que é emocionante para todos nós e que faz muito parte de hoje é que também no mês de maio nós tivemos a libertação da cidade de Xuxi, em Garabah, em Artsakh. Essa libertação de Xuxi é uma das páginas mais heróicas da história dos armênios. Não é? Quase 2.000 soldados armênios contra quase 10.000 soldados azerbaijanos que cercavam a região e, na madrugada, com as ordens dos comandantes, dos nossos heróis, subiram os morros de Xuxi e libertaram a cidade num momento muito crucial da guerra contra os nossos inimigos azeris. Então, maio é um mês de se comemorar vitórias. Mesmo que hoje Xuxi esteja sob ocupação dos inimigos, nós vamos voltar a libertar Xuxi, vamos lutar de todas as formas para que Xuxi faça parte, mais uma vez, da história da Armênia. Segunda notícia, professor. A Letônia. Letônia reconhece o genocídio armênio. É um dado tão importante, Garo, não só porque é mais um reconhecimento, mas porque a Letônia é um país que faz parte da União Europeia, ou seja, o bloco europeu tem mais um membro que está reconhecendo. Nós temos que lembrar também de um outro detalhe, Garo. A Letônia faz parte da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, a mesma organização que faz parte da Turquia. Portanto, um parceiro estratégico da Turquia, do ponto de vista da OTAN, está reconhecendo o genocídio. Mais um parceiro, o que transforma a pressão sobre o governo turco uma pressão um pouquinho maior. A gente saúda e espera que outros países também façam. A gente tem que lembrar que durante muito tempo também tem uma pequena comunidade armênia na Letônia, e essa comunidade na época da União Soviética era bastante ativa e bastante considerada. A gente tem que saudar, garoto, foi mais uma vitória, sim. E Espanha, professor, um grupo de deputados e senadores pediram que o governo do Azerbaijão liberta os prisioneiros de guerra. Eu acho muito importante, lembrando aos amigos que estão assistindo, às amigas que estão assistindo nosso programa, a comunidade armênia da Espanha cresceu nas últimas décadas, em grande parte com nossos compatriotas que foram trabalhar na Espanha saindo da Armênia, e uma pequena parte com os armênios da América do Sul, especialmente Argentina, Uruguai e Chile, que também foram trabalhar naquela região, e se formaram pequenos grupos, organizando a comunidade e dando força nessa luta. Então, receber esse apoio para a libertação dos prisioneiros de guerra, que o Azerbaijão, infelizmente, mantém de forma ilegal como cativos, é hiper importante na luta pela libertação desses jovens. O governo da Espanha também está sendo pressionado, mas o parlamento já tomou uma posição, e essa posição é muito favorável à luta dos armênios nesse instante. E essa semana nós tivemos uma notícia boa e ruim no mesmo tempo. 3 prisioneiros foram libertados, mas infelizmente foi declarado nome de 19 soldados e civis que foram mortos nas prisões do Azerbaijão. É triste. O crime que o governo Aliyev comete é um crime que precisa ser muito bem investigado pelas entidades internacionais, porque o governo Aliyev ele rompe com os acordos internacionais, não dá informação, e a morte dessas pessoas sob jurisdição do governo azerbaijano mostra que nós estamos denunciando mais um crime contra os direitos humanos, especialmente porque o Azerbaijão não cumpre as convenções de guerra. Então, espero que a comunidade internacional e a pressão que nós vamos fazer, estamos fazendo, lá nos Estados Unidos com a NCA, a União Europeia, da Federação Europeia de Justiça e Democracia, na Europa, todos eles pressionando para que o mundo perceba a tragédia que aconteceu no final da guerra de novembro do ano passado. A libertação dessas pessoas e essa notícia, infelizmente, mostram os crimes cometidos pelo governo Aliyev. Exatamente, professor. E nós vimos as barbaridades essa semana, como destruíram a Catedral do Xuxi, as Antisots, né, professor? Realmente, Garo, um marco na história da Armênia, uma catedral multissecular, uma catedral que foi reconstruída depois da retomada de Xuxi e que haviam garantias da preservação
dos monumentos históricos, dos monumentos culturais e religiosos, o que nós estamos assistindo por parte do Azerbaijão, justamente o oposto. Então, esse acordo que foi feito, ele é um acordo que não está sendo cumprido ou foi mal organizado pelos nossos representantes. E precisamos cobrar a comunidade internacional, porque isso é a continuidade do genocídio. Isso é a continuidade do genocídio, destruir a nossa cultura, destruir nossos valores religiosos, destruir nossos valores imateriais. Isso mostra muito para que o governo azerbaijano, para quem o governo azerbaijano está trabalhando. E o nome disso tem endereço. Se chama Recep Tayyip Erdogan. É o governo turco que está por trás disso tudo, porque eles também fizeram isso nas nossas terras. As eleições da Armênia. Hoje já foi declarado oficialmente o dia 20 de julho como o dia de eleição, professor. Quais são as últimas notícias? Eu vejo com muita atenção esse momento, Garô. Nós precisamos estar atentos, porque as alianças estão se formando, né? Inclusive, a gente precisa lembrar de uma aliança muito importante que se formou, o Hayreabogan Tashnaksutyun, né, a força da Federação Revolucionária Armênia, que durante anos vem sendo boicotado nas políticas internas da Armênia, retoma aí uma aliança importante com esse presidente Robert Kocharian e se coloca na via da luta pelas eleições dos próximos meses. E você me lembrou mais uma, né, Garô? Qual a outra aliança mesmo que a gente tem? Só uma coisa, professor. Junto com a Federação Revolucionária Armênia, Kocharian, o Partido Renascido Armênia, que foi criado ainda dias atrás. Sim. E outra aliança é Hanrabedagan junto com o Partido Hayrenik, os republicanos como Partido A Pátria. E essa aliança chama Tenho Orgulho, Badivunem. Olha só, assim mostra que realmente, Garô, na minha opinião, há uma polarização. A gente começa a entender uma polarização. E a volta de Robert Kocharian ao jogo político armênio mostra muito da necessidade que a Armênia tem de articulação interna, mas principalmente, Garô, articulação externa, que foi na época de Kocharian que a gente percebeu que houve o fortalecimento de algumas instituições armênias que ajudaram muito na manutenção da Terceira República, não é? A República de 1991. Eu acho que é isso, garoto. Eu acho que é forte o caminho e a gente pode realmente esperar que essas eleições realmente mudem o quadro que a Armênia está hoje. Com certeza, professor. A nossa esperança é isso, ter uma Armênia forte e independente. Muito obrigado, professor. Obrigado você, garoto. Boa noite, pessoal. Até o próximo programa. Até mais. Capricharam hoje. Aprendemos sobre muitos assuntos. Obrigada. Obrigada mesmo, garoto. Obrigada, Nick. Não sei o que a gente faria sem vocês. Mais um programa chega ao fim. E pra gente terminar, eu sei que tem gente que adora os últimos vídeos que a gente coloca. Só vou explicar um pouquinho o que é. É um vídeo feito por essa organização chamada Teach for Armenia. É um trabalho voluntário de professores que podem ir para a Armênia e se voluntariarem a ter essa experiência de ensinar as crianças, os adultos, nos vilarejos ou em Yerevan, enfim, eles têm todo um projeto. Caso você se interesse, busque no site Teach for Armenia e a gente vai ver essa mensagem bonita que eles deixaram para nós hoje. Kisher Pari, boa noite e até daqui 15 dias. Իմաց շեդսա իմ հերթն է իմ հերթն է իմ հերթն է ոգեշնչելու իմ հերթն է վերակառուցելու It's my turn to create hope. It's my turn to connect with my roots. It's my turn to raise the next generation. It's my turn to make sure that Armenia will thrive for generations to come. It's our turn. My turn. Your turn. It's your turn to speak up. To advocate. It's your turn to innovate for the future. To be a friend with Armenia. To be strong for Armenia. It's my turn to give. So we can teach for hope. Love for Armenia. Hope for Armenia. Teach for Armenia. Hope for Armenia. Teach for Armenia.